Educadora, vem nessa onda. Educadora, vem. Abra um sorriso, solte o grito da garganta. Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora 5 e 3. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, o programa Hora do Trabalhador, desta quarta-feira, 25 de abril de 2018. Estamos ao vivo aqui pelas ondas da Rádio Educadora, agora 5 horas e 4 minutos. Estamos também em todas as plataformas virtuais da Rádio Educadora. Estamos no YouTube, estamos no Facebook da Rádio Educadora, estamos também e principalmente... Eu quero que você nos acompanhe através da nossa página no Facebook. Basta você digitar Programa Hora do Trabalhador e você encontra a nossa página lá no Facebook, onde você pode nos assistir, né? Acompanhar o nosso programa com imagens ao vivo e pode interagir conosco também, enviando perguntas, comentários, curtindo, comentando, compartilhando também. E se você fizer toda essa interação conosco, no sábado você pode concorrer a prêmios, né? No sábado nosso programa é entre 10 e meio-dia e no sábado a gente sempre sorteia aqui brindes como, por exemplo, né? O rodízio lá da Churrascaria Guaíba, rodízio com acompanhante, todos os sábados 3 rodízios são sorteados aqui no nosso programa A Hora do Trabalhador. Hoje nós temos aqui o Dr. Paulo Teles, ele é otorrinolaringologista da Medical
E ele vai falar sobre doenças respiratórias. Está um problema essa época do ano, né? O clima está seco, o tempo está seco, o pessoal fica com as vias respiratórias aí ressecadas, problemas respiratórios, principalmente os mais idosos, até com problemas pulmonares, né? Como é que a gente consegue minimizar esse impacto do tempo seco, do clima seco? E o Dr. Paulo Teles vai falar com a gente a respeito disso. No programa também, José Moreira, lá do STIA, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Limeira, e o Benedito Barbosa, presidente do Sindicato dos Condutores aqui de Limeira, que esteve ontem em Brasília participando do lançamento do movimento Basta. Você vai saber o que é esse movimento Basta, a importância dele nesse momento para o país e, em primeiríssima mão, podemos dizer, né? Aqui no programa, a gente vai explanar um pouco sobre o movimento Basta. Dito, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Liz Biagione. Boa tarde, você, trabalhador, trabalhadora, você que está sintonizado aí no Hora do Trabalhador. É um prazer, Dr. Paulo Teles, tê-lo aqui no programa Hora do Trabalhador, para esclarecer, né, os trabalhadores e também os ouvintes que curtem o programa Hora do Trabalhador sobre, né, vários assuntos que é da sua área e é conhecedor dela. Muito obrigado por sua presença. E a você, Zé Pereira, nosso amigo, parceiro, sindicalista, também vai explanar algo para os trabalhadores do que vinha ocorrendo nas negociações coletivas de trabalho. É um prazer, viu, Bi? Muito bem. Ô Zé Moreira, obrigado pela sua presença aqui, meu caro. Boa tarde. Boa tarde, Bia, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Boa tarde, doutor. Um prazer conhecê-lo, tá? Nós sabemos que a Medical é a nossa parceira, Medical né? Nós parceira temos um nossa. grande carinho pela Medical, que é uma prestadora de serviço de saúde muito importante para todos nós aqui da região. E boa tarde a todo o trabalhador. Muito bem. E o Dr. Paulo Teles, então, pela primeira vez aqui no nosso programa. Dr. Paulo, obrigado pela sua presença. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui. Agradeço o convite e vamos ver se a gente consegue esclarecer alguma coisa sobre esse assunto aí. Já vamos começar então, né? Vamos lá. A gente aqui na emissora, aqui na Educadora, assim como toda rádio, emissora de TV também, que eu já trabalhei, geralmente não tem muita circulação de ar, a gente tem ar-condicionado, né? E aí o clima tá seco e você toma aquele impacto de entrar no ar-condicionado e vai pro ar quente. Isso acontece também com a gente no carro, né? A gente entra no carro, liga o ar-condicionado, tá friozinho dentro do carro, você sai, tá um calorão. E aí à noite também esfria durante o tempo. Esse choque térmico é o grande responsável pelos problemas aí de ordem respiratórias, Dr. Paulo? Não, não é não. Não é? Não. É um mito isso? Não é um mito. Existem causas, aquilo que causa o problema, e existe fator, vamos dizer que sejam facilitadores desses Agravantes, problemas. talvez. Facilitadores. Então, o choque térmico é um facilitador. Como ele irrita a via respiratória, essa mudança de clima constante, resseca a via respiratória sobremaneira agora, outono e inverno, isso facilita um vírus, uma bactéria se instalar e desenvolver uma doença, certo? Os mecanismos de defesa da mucosa, quando estão ressecados, o processo irritativo da mucosa, baixa a guarda, facilita para o nosso agressor. Como sair disso? Porque a gente não vê chuva no horizonte aí. Já estamos aí há 3 ou 4 semanas, talvez, aí um mês sem chuva, né? O clima está praticamente de deserto. Estava ouvindo hoje pela manhã a Rádio CBN falando sobre isso, da situação terrível, né? Da secura do clima do ar em Campinas, né? Que é beira a deserto do Saara. Como sair dessa sinuca aí, Dr. Paulo? Se a água não vem pelo ar, venha pela via oral. Então tem que tomar mais água. Tomar mais água. Essa é a maneira de hidratar o nosso ecossistema, que é o nosso corpo. O nosso corpo é um ecossistema. Ali vivem fungos, bactérias, vírus. E se você mantivê-lo hidratado, você tem uma mucosa mais responsiva, que se defende melhor. Então, tomar bastante água, lavar o nariz com soro, com soluções fisiológicas, ok? Tentar manter nos ambientes fechados, se você puder fazer uma vaporização também, mas o principal é tomar água.
vaporização que o senhor fala é aquele vaporizador que a gente geralmente tem em casa, coloca o sorinho e faz aquela umidificação das vias respiratórias? Você pode fazer por via inalatória, o soro fisiológico, mas você pode fazer uma nebulização no ambiente com água comum, né? Água potável. E aí você faz uma nebulização no ambiente. Você artificialmente faz com que a umidade relativa do ar aumente. Entendi. E então o ambiente, dentro da sua casa, dentro do local de trabalho, você pode promover isso. Aspergir um pouco d'água no ambiente, seria isso? Exatamente. E funciona essa coisa de colocar uma bacia com água no quarto, uma toalha molhada, essa coisa muita gente usa, né? Minha mãe molha as toalhas e coloca no quarto antes de dormir. Isso aí funciona também? Funciona porque ele vai fazer a mesma coisa. Evaporou no meio ambiente, aumenta a umidade relativa do ar. Porém, a hidratação oral no outono e inverno é o campeão. Então, tomar água. Tem que tomar água. E esses umidificadores de ambiente, né? Durante um bom tempo virou meio moda. Todo lugar que você ia tinha um umidificador desse ligado e tal. Me parece que, de certa forma, isso meio que desapareceu. Não tenho visto mais muito esse... Teve uma época que virou meio moda ter esses umidificadores. Isso funciona? Isso resolve também, porque acaba jogando ali uma umidadezinha no ar. Se o ambiente for um pouco aberto ou muito amplo, você vai ter que jogar uma tonelada de vapor ali para ter um resultado. Esse tipo de umidificador em ambientes menores funciona melhor. Muito bem. E tem pessoas com maior risco de doenças respiratórias nesse período? Tem. Existe, inclusive, não de adquirir, não. Existe, veja, a transmissão do vírus, de qualquer vírus, é feito por gotículas, do espirro, da tosse e importante também pelas mãos, por objetos contaminados. Então, se você tiver um ambiente fechado e pessoas tossindo, você tem uma predisposição maior. Portanto, professores que estão em salas de aula, a população carcerária, até consultórios, hospitais, onde você se concentra uma população grande, fechada e com pessoas tossindo, você tem um risco maior de se contaminar. Cada vez que você tosse, 3.000 gotículas são expelidas no ambiente. Se você espirra, 40.000 gotículas. E podem estar contaminadas. E aí, aonde chegar, você pode adquirir ou não a doença. Às vezes você entra em contato com o vírus e não desenvolve uma doença. Certo? Existem uma infinidade de vírus da via aérea superior. Os principais, os mais importantes, são da influenza vírus, da gripe, que eles são mais agressivos. Esses a gente tem que tomar um cuidado maior. Então, a maneira da gente se prevenir é isso, evitar ambientes aglomerados. Ambientes com muita gente, principalmente nessa época do ano. Nessa época do ano, lugares fechados. Com o clima mais seco, existe uma propagação maior de vírus? É isso ou não? Não tem nada a ver. Não, existe um acondicionamento maior das pessoas. Existe um facilitador maior. Facilitador maior. Então, outono e inverno, a mucosa da via aérea está mais vulnerável e te põe mais vulnerável. Entendi. Não é que o vírus agora ele veicula, agora são... E a gente no frio, a gente se acondiciona, a gente fecha as janelas, a gente não deixa uma ventilação adequada e, óbvio, existe a contaminação por essas... Um pega, vai passando para o outro, então aquilo se dissemina. Entendi. Mas não é a questão da época do ano, é a questão... sazonal, é a questão de mucosa que facilita, não é que o vírus está mais presente agora. Entendi. Agora é mais fácil ele se transmitir. Dr. Paulo Teles, otorrinolaringologista, está conosco aqui, lá da Medical, né? Está falando um pouco sobre doenças respiratórias dessa época do ano, clima seco, propagação. Nem tanto a propagação é maior, como ele acaba de explicar, né? Mas a nossa resistência por conta do clima seco, acaba favorecendo você contrair aí uma doença respiratória. E depois,
o Dr. Paulo, existe uma diferença entre resfriado e gripe, né? Talvez fosse interessante a gente explicar isso aqui. Isso. A gripe, ela é por um vírus específico, chama influenza vírus. Existem 3 tipos de influenza, o tipo A, tipo B, tipo C. E o resfriado é pelo adenovírus, o rinovírus, são outras cepas de vírus. Clinicamente, a diferença é que o resfriado, ele é mais ameno, ele é tem menos complicações, e a gripe, ela é mais agressiva. Então, durante a história da humanidade, nós tivemos algumas epidemias, por exemplo, a epidemia russa, a mais conhecida e a mais devastadora, a epidemia espanhola. Matou a muita gripe gente. espanhola, Gripe espanhola. exato, em 1900. Aliás, fazendo um século, 1918, 19, né? Então, isso disseminou. E foi H1N1, a influenza tipo A, que foi na época. É o mesmo que está rolando aí, né? Ele muda um pouco a cepa e por isso que, às vezes, a vacina não funciona todo ano, a mesma vacina. Mas essa gripe, inclusive a gripe é descrita assim pelos filósofos antes de Cristo. É uma coisa antiga, sempre teve. Naquela época, inclusive da gripe espanhola, com menos capacidade de monitoramento médico, não tinha antibiótico como nós sabemos, né, como nós temos hoje, teve uma disseminação. Um efeito avassalador na humanidade, né? 50 milhões, 100 milhões de pessoas morreram. Morreram de gripe. De gripe. Das complicações da gripe. Então nós estamos desesperados aqui porque está tendo gripe. Não, o tempo mudou. Tem antibiótico que trata a complicação da gripe. Tem a vacina, os meios de saneamento são muito melhores, entendeu? Então, tudo mudou. Hoje, o que a gente tem que se ater quando se tem um resfriado, uma gripe, é como ela evolui. Isso é que é importante. Você tem uma gripe, um resfriado, você vai ter lá um nariz entupido, uma tosse, uma dor de cabeça, um mal-estar, uma dor no corpo, dor muscular, mas você tem que saber como isso vai evoluir. Então, quando o meu paciente vai no meu consultório, eu digo assim, o principal remédio aqui é a observação. Porque eu vejo o paciente num dia, talvez em 1, 2 dias depois, isso mudou tudo. E é essa a grande preocupação. Fora isso, o grande problema da gripe são as complicações. Sim. Fora a complicação, a gente vira bem com ela. E tem remédio? Quer dizer, remedia-se o resfriado e a gripe? O que se tomar? Como remediar? Então, tem 2 maneiras de tratar a gripe ou o resfriado, todas as viroses, né? No caso da gripe, existe uma medicação que chama Tamiflu, pouco usada porque ela não elimina o vírus. Não tem nada que elimine o vírus. Você tem dengue, você tem que ter vírus. Você tem febre amarela. Então, essas doenças virais, você não tem como tirar o vírus do corpo. Mas o remédio, ele diminui a replicação, a multiplicação do vírus dentro do organismo. Então, mas ele só funciona nas primeiras 24, 48 horas. O que é realmente difícil. E, às vezes, o paciente que tem uma complicação hospitalar é usado isso. Geralmente, como é que trata o resfriado, a gripe? Trata o sintoma. Trata as condições da mucosa para facilitar, hidrata. Porque todo o mecanismo imunológico de defesa depende da hidratação celular, né? Então, quando o médico fala tem que tomar bastante água, ele está falando isso porque tem que hidratar a célula. É a célula que se defende do vírus. São os anticorpos que se defendem. Se tem desidratação, você já está perdendo a luta para ele. Então, hidratação. Aí você toma analgésicos para dor, mal-estar. Você toma descongestionante, um antitussígeno, enfim. E observar. Se os sintomas passam 4, 5 dias, passam a exacerbar, a piorar, tem que procurar assistência para ser reavaliado. Okay? E o resfriado? O resfriado já é mais simples. O resfriado é a mesma coisa, é vírus, só que como tem um impacto menor de sintoma, o paciente se incomoda menos. Como tem uma história de menos problemas na humanidade, a gente não se preocupa tanto com ele. O resfriado você sente um desconforto no corpo, o nariz escorre, cabeça um pouco pesada e tal, mas você ainda consegue fazer suas coisas, trabalhar e tal, né? Exatamente. Mas a gripe derruba, a gripe você não consegue muitas vezes sair da cama, né? Exatamente, porque a gripe ela é mais intensa.
Então, os sintomas são mais intensos. E as chances também de complicação são maiores. Então, por isso que ela é alvo de vacina. Por que ninguém faz vacina de resfriado? Porque ela não é perigosa, dificilmente ela vai ter uma grande complicação. O grande problema é a gripe mesmo. Como diferenciar uma da outra? É pela intensidade dos sintomas. Você quer perguntar alguma coisa, Moreira? Sim, na verdade, porque geralmente se fala, eu estou com resfriado e tal, mas de repente existe um pouco de confusão entre o resfriado... E a gripe. Eu estou com resfriado ou estou com gripe? Isso. Né? Esse resfriado, ele se não for cuidado... Né? Pode virar uma gripe? Pode virar uma gripe? É uma boa Veja, você está resfriado, você contraiu um tipo de vírus. Vamos supor o rinovírus. É o nome de um vírus de resfriado. Você entrou em contato com o vírus da gripe, você desenvolve a gripe em cima dele. Então, é muito interessante essa pergunta, porque um quadro alérgico, uma rinite alérgica que congestiona, facilita uma infecção secundária. Entendi. Como eu estou dizendo. Então, o cara começa com uma rinite, um resfriadinho, e vira uma sinusite, uma otite, uma pneumonia bacteriana, por exemplo. Aí você tem que entrar com antibióticos, mas isso quem vai avaliar é o médico. Entendi. A população tem que ver o quê? Observar como está evoluindo a doença. Certo. Os sintomas estão exacerbando, passou 3, 4 dias, a gripe, o resfriado começa a perder força. Não está acontecendo isso, vai ao médico para avaliar. Certo? A principal complicação da gripe e do resfriado são os problemas pulmonares, que é onde tem o perigo. Aí pneumonia. Uma gripe, um resfriado pode evoluir para pneumonia. Pode evoluir. Tanto uma pneumonia viral pelo próprio vírus, como a mais comum, a pneumonia bacteriana, que é uma infecção secundária. É uma outra infecção que aproveitou a chance e virou uma infecção bacteriana. Entendi. A grande maioria das complicações graves são por bactérias. É a infecção secundária que dá. Eu vou aproveitar o ensejo, doutor. Veja bem, eu sou daquela moda antiga, né? Que meu pai vinha lá e já estou bem avançado também. E quando eu estou com resfriado, eu pego aquele resfriado, veio com o nariz correndo, eu pego um dentinho de alho e uma espécie de uma cápsula e tomo com água. Isso... Ajuda? É bom, ajuda. Como? Porque eu tenho me sentido bem, mas eu queria ver se, né, se atrapalha em alguma coisa. Inclusive, a sua pergunta utilizar. vem aqui no sentido da Dirce. A Dirce quer saber se tomar vitamina C ajuda a não pegar gripe. Então, todo alimento, toda erva, toda chá, pode ter um componente ali que seja anti-inflamatório, anti-alérgico ou até bactericida. O própolis é um antibiótico natural. Ok? Então, esses remédios caseiros funcionam? Funcionam, claro que funcionam. É baseado neles que a gente faz os outros remédios. Né? Basicamente isso. Então, pode tomar o chá, pode o gengibre, a camomila, a erva cidreira, o alho. Perfeito. Mas vigia, observa, vou chamar a atenção de novo, que se a coisa não evolui bem, procura assistência. Exato. A vitamina C, aonde ela age? Ela age no sistema imunológico, ela aumenta a defesa do corpo. Portanto, ela não previne a gripe, mas ela faz com que você receba uma gripe, por exemplo, bem, com o sistema imunológico a toda, ok? Então, é isso. O paciente está hidratado, ele está equilibrado, psiquicamente, alimento, atividade, está tudo bem, esse paciente dificilmente terá grandes problemas com o resfriado e a gripe. Aí vem os grupos de risco. A gente pode falar do grupo de risco. Quem são? Crianças, 6 meses a 5 anos, que se defendem muito mal, porque o sistema imunológico não está bem formado. Os idosos, acima de 60 anos, também o sistema imunológico já começa a ter uma queda. Né? Então, esses pacientes são um grupo de risco. Inclusive, é o pessoal que é indicado para tomar a vacina prioritariamente. Prioritariamente. Além deles, vem o pessoal que tem doença crônica. E doença crônica
É a asma mais importante, o enfisema, é o paciente que tem uma doença renal crônica, cardiopata, o diabético, é o paciente que está fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia, então ele está deprimido imunologicamente, você entendeu? É o paciente que tem uma doença imunológica, AIDS, uma hepatite, né? O pessoal que fica aglomerado, então nós estamos falando aqui do pessoal que está indicado a usar agora a vacina, o primeiro grupo. Então, carcerários, professores, o pessoal que fica confinado, o pessoal da rede profissional da saúde. Profissionais da saúde, também estão indicados agora. O grupo indígena, o que mais? Então, esse pessoal é prioridade. Então, o pessoal chega no consultório assim, me faz uma cartinha para eu ir lá tomar. Não, faço a cartinha, mas eu coloco assim, respeitar os grupos de prioridade na cartinha. Porque tem esse pessoal primeiro. Porque é o pessoal que está mais vulnerável. Por causa de condições imunológicas, naturais ou não, eles precisam tomar a vacina. Porque a gripe para eles é mais perigosa. Mais perigosa, né? Dr. Paulo Teles, otorrinolaringologista da Medical, falando com a gente sobre doenças respiratórias nessa época do ano, clima seco, estamos no outono, não tem chuva prevista, semana que vem ainda vamos ter, e pior a semana que vem, porque deve chegar a frente fria e deve continuar seco, e aí a gente tem um quadro que favorece o resfriado, a gripe, né? Você tem que se cuidar. Principais dicas, né, doutor? Realmente, se hidratar o ambiente que você está, evitar locais aglomerados. Seria isso? Exatamente. Hidratação, evitar esses ambientes. Se alimentar bem. Cuidar bem da saúde. O inverno você tem que passar bem, porque é uma época mais suscetível às infecções de via aérea. É isso. Teve problemas? Procura assistência. E vai estar. E quem for grupo de risco toma vacina. No fim da história, sempre todo mundo que quiser tomar vai tomar. Dificilmente no Brasil fala assim, você não tomou, aliás, eu quis tomar e não tinha. Sobra a vacina, né? Sobra, a da febre amarela. Filas e filas e no fim sobrou. Então, por isso que de maneira muito inteligente se faz o grupo de risco. Primeiro esse pessoal, depois o restante vai ter vacina para todo mundo. Muito bem. Ok? Dr. Paulo Teles, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Hora do Trabalhador. A gente sempre pede aí para os médicos da Medical virem nos ajudar aqui, esclarecer, né, as nossas dúvidas a respeito dos temas, principalmente os temas que têm mais a ver com as estações, né, ou tem alguma doença que estão falando e tal. A gente pede esclarecimentos aqui, porque a gente... o brasileiro é assim, né, Dr. Paulo? Ele vai... meio no que ouvi dizer, né? Ouvi falar, inclusive, perdão, uma grande boataria vem crescendo nos últimos anos a respeito das vacinas, né? Que tem levado muita gente a não tomar a vacina, né? Não, porque eu tomei a vacina e fiquei com gripe. Não, porque eu tomei a vacina e passei mal. Não, porque eu ouvi dizer que não sei quem tomou a vacina e morreu. Quer dizer, precisa parar isso aí, porque a vacina é importante, inclusive, para contenção da própria disseminação do vírus, né? Claro. A única contraindicação precisa da vacina é a idade antes dos 6 meses e a paciente que tem uma alergia grave a ovo. A vacina não. Impossível provocar uma gripe. Não existe vírus ali dentro da vacina. Existem fragmentos de glicoproteínas que eles separam então a gente fala assim, é o vírus fragmentado, ele cortadinho em pedaço e que pega aquele pedaço que provoca no organismo a reação de produzir anticorpos. Então ele jamais vai procurar. O que acontece? Como é a época da gripe e a vacina vai demorar 15 dias mais ou menos para ter um efeito total... Pode ser que o paciente, quando foi tomar a vacina, ele já estava com o vírus, ou ele pegou nesses 15 dias. Aí ele tem a sensação de que tomou no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, ele teve a gripe. Mas é esperado já essa gripe, né? Se ele não tivesse tomado a vacina, ele também ia ter gripe. Teria gripe. Outra coisa é a eficácia da vacina. É 70%, não é 100% de eficácia. E nós temos, assim... dezenas de cepas de H1N1, H2N2, H2N3, etc. Quais são o que tem na nossa vacina? H1N1, H3N2, que são
E o grupo B, um ou dois vírus do grupo B, do tipo B, que são os que estão aí provocando mais problemas. Então, pode ser que a gente pegue uma gripe de uma outra cepa. Também pode acontecer. Mas as mais perigosas são essas. Isso é feito um estudo na Organização Mundial de Saúde. Não é uma coisa aleatória. Tá? Muito bem. Então, a vacina é segura, pode usar, e que não vai provocar infecção, não vai provocar gripe. Tá aí a dica para você, tome a vacina, você hidrate-se, procure evitar locais de aglomeração, principalmente se você tiver imunidade mais baixa, né? E procure se alimentar bem nessa época do ano, principalmente. A Neuza pergunta aqui se tem vacina contra pneumonia. Que idade pode tomar? Então, quando a gente fala o nome pneumonia, a gente está dizendo o local onde foi feito, onde ocorreu a infecção. Quando eu falo sinusite, é o local. Quando eu falo faringite, é o local, é o endereço da infecção. Agora, qual é a etiologia? De onde vem? De onde vem? Se for pela gripe, uma pneumonia da gripe, a vacina é a maneira de você cuidar. Se for bacteriana, não tem. Existem algumas vacinas que melhoram o sistema imunológico, aquela coisa, mas não tem. Então, a pneumonia pode ser uma infecção pelo influenza, pelo H1N1, por exemplo, que atingiu o seu pulmão. Então, precisa saber qual que é a causa. E aí, se tiver com pneumonia, pode tomar vacina contra a gripe? É uma boa pergunta. Isso não, pode. Pode. A infecção não te contraindica usar. A gente pede, geralmente, nos postos, que não tome a vacina com febre, porque o que pode dar uma pequena reação, e a gente não sabe se é daqui ou dali. Mas contraindicação não tem. Entendi. Não tem de usar. Você está com uma infecção, você pode usar. Você não sabe qual que é a cepa, pode usar a vacina. Tá aí então, Dr. Paulo Teles, otorrinolaringologista da Medical, no nosso programa. Doutor, obrigado pela sua presença aqui, esclarecendo as nossas dúvidas e também dos nossos ouvintes, telespectadores. E quero agradecer mesmo em dizer que o senhor fala muito claramente aí a respeito desse assunto. Espero que você volte mais vezes, até pela audiência rotativa aqui do programa e tudo, que você venha outras vezes para falar não só desse assunto, mas de outros assuntos também. Muito obrigado. Ok, eu agradeço. A gente volta sim, quando der. E dizer que essas informações estão em todos os sites, né? Grupos de risco. Mas é meio perigoso procurar isso. Não, mas né? você tem que ir na fonte certa. Um site confiável, né? Ali, porque é grupo de risco, é uma coisa de publicação da mídia, né? Então, ali tem quem é, quem não é. E o profissional de saúde. Hoje, você procura o médico para saber esclarecer isso daí. Muito bem. Ok? Tá aí, Dr. Paulo Teles, hoje participando aqui conosco no nosso programa A Hora do Trabalhador. Eu tô todo com o nariz ressecado, o doutor já me deu umas dicas aqui de usar um sorinho e tal. Vou cobrar. Procurar evitar os vasoconstritores, né, doutor? Fazem certo mal, né? Isso é uma coisa interessante. O vasoconstritor, o Nelsoro, o Afrin, não é um proibido. Senão não estaria sendo vendido. Naridrim, essa Isso. coisa. Então, na gripe, no resfriado, ele tem uma indicação muito boa. Se você estiver tendo uma congestão nasal. Por quê? Porque aquilo vai ser temporário, por um curto período. O otorrino pega no pé do pessoal que usa isso cronicamente. Eu tenho o nariz entupido a minha vida inteira e o único tratamento que eu faço é usar Afrin. Aí não está tratando. Então, o Afrin, o Naridrim, essas coisas, é um remédio feito para tratar a obstrução nasal aguda e que vai durar pouco tempo. Pode usar, não tem problema. Muito bem. Obrigado, doutor Paulo. Já me puxou minha orelha aqui, mas... Obrigado, doutor Paulo. Dito Barbosa, presidente do Sindicato dos Condutores aqui com a gente. Onde o Dito esteve lá em Brasília, né, Dito? Você foi lá para... Luiz Biagione, ouvindo o doutor falar aqui dos problemas, vírus, né? problemas vírus, respiratórios. Dos problemas respiratórios. Eu queria saber, meu povo, dá uma olhada. Como fazer o vírus para tirar corrupto do Congresso Nacional? Aí é mais difícil. Não. Não. O vírus tem. É o voto. A vacina é o voto. A vacina é o voto. Se você deixar continuar, é o vírus que está lá,
essa podridão, Se propagar, né? Isso é uma maioria. No Congresso Nacional, esse vírus vai infectar toda a nação brasileira, que é a corrupção. Entendeu? Porque o que eu vi ontem, Biagione... o que você viu lá, Dito? Conta pra vou nós. falar a verdade pra você, eu fico tão triste, rapaz, de ver, porque eu já tô no bico do corvo, vamos falar. Depois que você passa dos 60 anos, até 55 você vai em linha reta. Depois você começa a fazer uma curvinha assim, você que tá vendo. Aí a tendência é embaixo da terra. Eu sei, Mas não quando passa- você vê essa perspectiva de uma nação, que tem um país mais rico do mundo, porque o Brasil é o país mais rico do mundo, com um povo pobre, porque a corrupção tomou conta do país, é triste. Você vê o senador Paulo Paim falar sobre... Porque ele fez, você sabe muito bem, que o Paulo Paim, ele montou a CPI, né, da contribuição do INSS, né, para ver se o INSS estava em déficit, se tinha, né, ou não, como estava a vida, a situação. Estava devendo ou se tinha dinheiro no caixa? Exatamente. O que aconteceu? Ele viu que tinha dinheiro no caixa. E você sabe quantos tem de dívida? Ele vai falar, porque através dos programas de Rapunzel, Nós de vamos Barbosa mostrar. que está falando. Mas a hora que você vê, você vai ver, o brasileiro tem que parar de ser idiota. Não vou votar, porque se eu voto todo mundo não presta, todo mundo é ladrão. Você que é idiota, que não sabe votar, que deixa essa turma aí tomando conta do seu e do nosso país. Porque o voto é o vírus para acabar com essa corrupção. O voto é a vacina. É a É vacina. a vacina, aliás. Isso, eu falei errado. De tanto, sabe, eu fico ali... Pode ser o antivírus mesmo. O antivírus, Antivírus, né? Isso. Para acabar com a corrupção que existe no país. Então, é só através do voto. E se você não votar, você está dando o quê? Aí você está fortalecendo o vírus acabar com a nação brasileira, porque aumenta cada vez mais a corrupção. Então nós temos que acabar com a corrupção, principalmente no Congresso Nacional, que está fazendo desse país nosso, que é rico, país rico, com um povo miserável e pobre. E sem criatividade, sem noção de crescimento, porque tudo virou uma palhaçada nesse país nosso, que é de grande tristeza. Eu assisti palestras sobre o fato de como está a corrupção no nosso país, é vergonhoso. O Fórum Sindical dos Trabalhadores, o FST, integrado por 22 confederações nacionais, lançou ontem, né, o movimento Basta, composto por diversas organizações sociais, ONGs, OCIPs, entre outros segmentos, né? E foi ontem lá em Brasília. O Dito teve lá, assim como o Arthur Bueno de Camargo. Inclusive tem um vídeo aí, né, César? Tem um vídeo do movimento Basta aí. Vamos dar uma olhada, vamos ouvir também o vídeo divulgado ontem no lançamento do movimento Basta. Não tem um basta entalado na sua garganta? Tá todo mundo indignado com o que estão fazendo com o Brasil. Em 2018, pode passar de 50% o número de eleitores que nem vão comparecer às urnas, anular o voto ou votar em branco. Mais da metade dos brasileiros que poderiam mudar os rumos do Brasil. Ninguém aguenta mais. Basta! Não importa se você quer votar na esquerda, na direita, centro ou não quer nem saber de nada. Dessa vez o nosso voto vai fazer a diferença. Olha só quem se uniu para nos ajudar a dar um basta. Organizações sociais, profissionais liberais, autônomos, de empresários a trabalhadores da iniciativa privada, do serviço público, além de todas as entidades das forças de segurança, polícias federal, civil e militar, numa união até então impensável. O objetivo? Avaliar todos os candidatos a deputado estadual, federal e senadores, de todos os partidos.
E com os que forem selecionados, firmar compromissos de ética, transparência e comprometimento com a sociedade. E cobrar durante os 4 anos de mandato. Ajude a passar um sabão nessas eleições. Curta as redes sociais, divulgue esse vídeo. Faça também o seu vídeo e mande pra gente. Nós colocamos o selo Basta para você compartilhar. Desta vez, o seu voto e a sua participação farão a diferença. Basta! Tá aí o Basta, né? Que tem uma filosofia por trás, né, Dito? Dito teve lá no lançamento ontem, que tem como princípio também, né, mudar o jeito que a política é vista pelo trabalhador, né, Dito? Porque ficou uma coisa, durante os últimos 5 ou 6 anos para cá, né, também com Operação Lava Jato, operações da Polícia Federal, 50 operações da Polícia Federal e 1.800 pessoas citadas na delação da Odebrecht, né? Políticos, a maioria e tudo. O cidadão comum falou, chega, não aguento mais disso, né? Não, Biagione, o problema maior é que a política ela tem financiamento de grandes bancos. E os bancos, 90% dos bancos são capital estrangeiro, não são capital do nosso país. São investidores do capital estrangeiro. Então, você vê como que tem um Santander, quanto que fatura, um Itaú, um banco aí mercantil. Se você começar a ver o faturamento dos bancos, você cai de costa. Entendeu? Você vê os juros altos, cartão, então, é de 400, 380, 400% ao ano. Você usa o cartão de crédito, depois você não aguenta pagar o juro. É uma pouca vergonha. Por quê? Porque são os grandes financiadores da política brasileira. Então, o capital estrangeiro já tem 1/3 da riqueza brasileira em suas mãos. E é por isso que nós estamos vivendo de escravidão do capital estrangeiro. Porque tem empresário, pequenos e microempresários, acha que não vai chegar nele. Claro que vai. Claro que vai. Por quê? Porque as multinacionais estão vindo aqui instalar no Brasil o incentivo fiscal. Né? Por troca por corrupção. Então os caras vêm aqui e são isentos de imposto, são isentos. Agora você vê o Paulo Paim, depois eu não quero falar números, mas o Paulo Paim vai falar, depois que tem uma entrevista dele também, que a gente vai com certeza divulgar. Colocar aqui, no sábado, né? Colocar no sábado, pra você ver quantos bilhões, trilhões, é trilhões. É coisa de trilhão. É trilhões, não é bilhões, não, é trilhões de desvio. Você vai ver a deputada, eu me lembro do nome dela, agora, Zenaide, se não me engano, fala memória do Rio Grande do Norte, ela falar do desvio só esse ano do INSS para investimento em outro setor, tirar dinheiro do INSS. Não é só eu que estou falando, não é eu que estou falando, ela que está falando, porque ela tem os números no Congresso Nacional. Então é vergonhoso para nós ver o aposentado com seu salário defasado, ver a dona de casa aí, que tem mulher que é mulher e homem ao mesmo tempo. Ela cuida da casa, cuida dos filhos, né? Ela trabalha 3 vezes mais que nós homens. E depois ser marginalizada ainda, porque o capital estrangeiro está levando todo o nosso dinheiro, toda a nossa riqueza, entendeu? E ninguém faz nada porque o Congresso Nacional, né? A maioria do Congresso Nacional está sendo corrompido por grandes bancos, por grandes empresas, que tem empresa aí que não paga INSS desde quando? Não, desde quando eu nasci, tá entendendo? Eu não vou falar a minha idade, mas não paga nada, quer dizer, o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, ele paga direitinho, se não pagar tem confisco, tem fiscalização. E essas grandes empresas ninguém vai fiscalizar porque é uma manobra política para isentar esse povo que vem tirando do brasileiro o direito de viver. Muito bem. Movimento Basta, você vai ouvir muito por aqui, nós vamos falar muito sobre o Movimento Basta, né? Até porque o Dito se envolveu lá ontem no movimento, no lançamento do movimento ontem pela FST, e o Arthur Bueno de Camargo também. O Dito e o Arthur estarão aqui no programa A Hora do Trabalhador no sábado, 10 horas da manhã, das 10 ao meio-dia, e a gente vai falar bastante sobre o Basta. Vamos ver uma entrevista aí com o deputado Paulo Paim, né?
e a gente vai falar bastante sobre o Basta. Então, convido você a acompanhar o nosso programa sábado, das 10 ao meio-dia. Tem ainda de lambuja, né, o sorteio de 3 rodízios com acompanhante lá na Guaíba. Viu, Bia? O tem Fernando... outro fator, só até depois, até para não perder o raciocínio. Ontem tinha entidades em Brasília que representa 50 milhões de trabalhadores brasileiros. E agora, dia 22, vamos ter novamente em São Paulo um outro congresso, segundo congresso, que ali com certeza vai ter uma repercussão maior, porque a ideia foi lançada, né? O projeto foi colocado, que é um instituto, o Basta é um instituto, certo? Formado ali por pessoas que têm conhecimento profundo, né? Na matéria. E eu falo para você, vai sacudir o país, porque as redes sociais vai estar tudo interligada no Basta. Porque basta de ser otário, basta de ser bobinho nas mãos dos larápios que estão no Congresso Nacional, libridiando a nação brasileira. Muito bem. Então aí, o pessoal envolvido no Basta, o movimento que você vai ouvir muito aqui. O Fernando Neves, ô Dito, ele falou que tudo bem, a vacina é o voto. E quando o eleitor votar em você, Dito, você pode chegar lá e ser convertido? Eu veja bem, se eu tenho... Fernando Neves do Jardim Aeroporto. Uma boa pergunta, porque eu acho que o homem, ele não pode deixar se valer, principalmente na idade que a gente está, né? Se até agora eu não tive e nem tenho intenção de entrar ou em qualquer ato político, ou se entrar, a gente tem que primeiro preservar o seguinte, os princípios da vida. O que é os princípios da vida? Lealdade, honestidade e participação em tudo aquilo que você almeja e busca em prol daqueles menos favorecidos. Então a gente tem que lutar pelo trabalhador, a gente tem que lutar pelos munícipes e a gente tem que lutar pela nação. Então eu vejo que o homem corrompido, o homem que vende, se vende, não vale o que recebe. Muito bem, é uma boa frase, né? Enquanto isso, 2 recados aqui. A União Sindical dos Trabalhadores de Limeira participa sexta-feira, né? Sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, das 8 até a meio-dia, né? Do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Doenças e Acidentes de Trabalho. O STL vai estar lá na Praça Toledo de Barros, das 8 da manhã a meio-dia, na sexta-feira, né, Zé? Nós vamos estar lá. Sim, Eu, Zé Moreira, vamos estar lá. Se Deus quiser. Se Deus quiser, para a gente participar desse ato. E no ato vai ter lá exposição de fotos, divulgação de fatores de risco e prevenção relacionados a atividades laborais, aferição de pressão arterial, ginástica laboral, teste rápido de infecções sexualmente transmissíveis, além de realização da campanha Trânsito do Bem, da Secretaria de Mobilidade Urbana. O STL vai estar lá, outros sindicatos também vão estar apoiando, inclusive o INSS aqui de Limeira, o SESI e o SENAC, e também o SENAT estarão lá na sexta-feira, Praça Toledo Barros, das 8 da manhã a meio-dia. Passe por lá para participar com a gente do dia aí, então, Mundial em Memória das Vítimas de Doenças e Acidentes do Trabalho. Os sindicatos estão trabalhando, estão aí em suas negociações, né, Zé? Inclusive, lá os sindicatos trabalhadores nas indústrias de alimentação estão realizando aí as suas negociações, não é isso? Correto, Bia. Nós estamos já nos meses aí onde que está sendo negociado as empresas que têm database em maio, né? Começamos com a negociação das usinas de açúcar, né? Onde esse ano aqui, a gente sabemos até pelo momento que estamos vivendo aí, passando em plena reforma trabalhista fresca aí, né? Reforma ou deforma, como tá mais para deforma, né? Então, existe uma certa prioridade, digamos assim, para a gente estar fazendo essas negociações de maneira que garanta a convenção coletiva de trabalho, né? Que é uma ferramenta muito importante para todos os trabalhadores, né? E aí tem alguns pontos ainda a ser ajustado, né, nos sindicatos locais. Em cada localidade tem algumas
pontos que é particularidade de cada sindicato nas suas localidades, tá? Mas tá bem encaminhado para esse ano as negociações de usina, ela transcorrer dentro vamos dizer assim, dentro do prazo, ou de um prazo mais dentro da sua database, né? Muito bem. E temos também já uma agenda da negociação de doces e conservas, que vai ter lá uma agenda, né? Tem uma reunião, a primeira reunião de negociação no dia 3, né? Lá na FETIASP, né? Às 10 horas da manhã. Então, está em andamento as negociações dessas empresas aí né? De database Maio. Muito bem. São os sindicatos trabalhando? Ontem ainda nós recebemos aqui, eu entrevistei aqui, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios, o Matheus Calef, e aí a gente bateu um papo aqui, ele falava, né? Reforma trabalhista, fim do imposto sindical, todo mundo achando que o sindicato ia morrer. O sindicato está mais forte que nunca, né, Dito? O sindicato agora está mostrando que sem ele o trabalhador está ferrado, está fudido. Olha bem, como você combate as pessoas que têm má intenção de fazer com que o trabalhador seja menos esclarecido? É através da informação, não é? É você informando o trabalhador dos direitos dele. Supondo que nós não tivéssemos hoje perdido a confiabilidade, né, da classe trabalhadora, nós teríamos condições, José, de fazer a abertura de uma negociação, sabendo que o patronato ia saber que o sindicato está fraco, né? Ele não ia nem atender a gente, né? Não ia nem garantir database, nem garantir os direitos que a gente negociou no passado. Então, quem pensou que as entidades sindicais irão ou virão a morrer por falta da contribuição do imposto, caiu do cavalo. Porque agora nós vamos ter tempo de fiscalizar todos os atos também no segmento, né, em todas as áreas, principalmente áreas de banco, tá? Porque nós sabemos que grandes empresas levam vantagens só para manter a folha de pagamento dentro daquele banco, dentro daquela agência. Então nós também vamos fiscalizar para que o trabalhador não pague nada de imposto para manter uma conta bancária dentro de certos bancos que dão vantagens para o empresário. Então, vai fortalecer o sindicato e, com certeza, os mais intencionados vai sofrer sanção, porque, em vez da gente ficar de bico calado, a gente vai meter ação coletiva para mostrar por que e para que nós viemos. Entendeu? Então, nós vamos fiscalizar mais daqui para frente e trabalhar mais, porque nós já tínhamos confiança. E hoje prova que o trabalhador assinou autorizando o desconto do imposto sindical, e a empresa muitas vezes não acata essa decisão do trabalhador que autorizou o tal desconto. Então essas empresas com certeza vão sofrer sanção, porque nós vamos estar atentos para fiscalizar as manobras. Porque em vez de um dia de serviço, tem empresa que está levando 10 dias por mês e não um dia por ano. Os sindicatos estão trabalhando, os sindicatos estão antenados, os sindicatos estão articulados, os sindicatos estão unidos, as confederações estão aí e nós não vamos deixar passar esse pessoal que quer retirar direitos de trabalhadores. Os direitos estão aí, foram conquistados com lutas em mesas de negociação, né? Ao longo da história do país, quando eu digo passamos, eu estou falando do movimento sindical. O movimento sindical passou por cima da ditadura, conseguiu se estabelecer, conseguiu os direitos para o cidadão. Não é agora uma cambada, né, de deputados, de congressistas e senadores, a maioria deles patrões, né, Dito? Exatamente. A maioria dos deputados e senadores são patrões. Por isso que eu falei da vacina, viu, Biagione, viu, Zé? Veja bem, como que nós vamos tirar aí da Câmara dos Deputados, né, o Senado, como que nós vamos trabalhar para tirar esse povo? É agora, em novembro, em outubro, aliás. Outubro nós vamos ter que dar o voto. Então nós temos que tirar, ver quem é esse pessoal que está aí, que está jogando o trabalhador na vala,
e retirar esse pessoal, que é um momento, né, que nós temos de transformação. Muito bem. Os sindicatos estão aqui, os sindicatos estão ligados. Ô Zé, o pessoal aí pode procurar o Stiel lá. O Stiel faz toda essa... dá todo esse suporte jurídico, né, para os trabalhadores, tem lá os convênios e tudo, e o pessoal pode procurar pelo Stiel. Você pode entrar na página do Stiel, é www.stiel.com.br, ou então no Facebook, coloca lá Stiel, você encontra a página do programa no Facebook, entre em contato, faça contato e saiba mais sobre o sindicato. O trabalhador tem que conhecer o sindicato, né, Dito? Conhecer o trabalho que é feito, conhecer quem são as pessoas. Nós somos parceiros do Sindicato de Alimentação, porque nasceu lá dentro, o rodoviário nasceu dentro da alimentação. Uhum. Mas eu falo para vocês, são entidades que nós trabalhamos juntos, sabemos as dificuldades que temos, mas a parceria e a união vai fazer sempre a diferença no movimento sindical. Então, unidos, né, Zé? Com Nós vamos certeza, chegar Dito, lá. com certeza. Se sempre, né, desde a sua existência, vamos dizer assim, desde quando nasceu, né, os sindicatos, ou falando do sindicato motorista, como você acabou de falar, que nasceu junto com o sindicato da alimentação, essa parceria, ela é importantíssima. Se ela sempre foi importante, agora muito mais, né? Claro. Então, nós temos que estar realmente unidos para que todos pensem da mesma forma, vamos dizer. Claro que existe pequenas diferenças nas relações humanas, isso é normal. Agora, no que diz respeito a você estar unido para defender, defender o direito dos trabalhadores, eu acho que a gente temos que ter uma semelhança aí, temos sempre que estar trabalhando unido, com o mesmo afinco e pronto para defender os trabalhadores da melhor maneira, defender e representar da melhor maneira possível, né? Isso daí é de fundamental importância, mais do que nunca. Com certeza. Zé Moreira, diretor do Stiel, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação de Limeira, obrigado pela sua presença em mais uma edição do nosso programa Hora do Trabalhador, e volte sempre aqui para conversarmos sobre as coisas do mundo sindical. Muito obrigado, Zé. Obrigado, Biagione. Obrigado, Aldito, nosso parceiro. Obrigado ao meu amigo que no momento eu estou... Wilson. O Wilson. O Wilson tá aqui. Obrigado a todos. Um grande abraço para todos os ouvintes, né? E até a próxima. Muito bem. Dito Barbosa, obrigado pela presença. Tem abraço hoje? Hoje eu vou falar para você, o Wilson estava atento quando o doutor falou assim que ia tomar bastante líquido. Ele já pensou, falou assim, agora eu vou tomar cerveja. Não, mas não é cerveja, é água. Tem que ser água, Wilson, é água, Wilson. Não é a cachaça e nem cerveja. Soro. É água. Mas, viu, Biagione, hoje eu tenho que mandar um abraço para todos que estão ouvindo o programa, porque eles sabem que eu mando os abraços aí, né? Uhum. Hoje eu não estou com a listinha aqui, se faltar um, fica aí. Mas sintam-se todos abraçados, mas deixar só um recadinho. Deus já pediu para que o homem, né, para amai-vos uns aos outros. Para nós amar um outro, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé. E a fé, ela só traz quando você tem dentro de você o amor. O amor é a transformação da fé. Porque sem amor você não consegue levar a fé em lugar nenhum. Mas quem ama o Brasil, quem ama a nossa cidade, quem ama o nosso estado, tem que ficar de antena ligada. Só existe uma forma de mudar. É através do voto. Então lembre-se que esse ato vai ser muito repetitivo pelo basta, porque basta de ser idiota na mão da política brasileira. Chega de ser tratado como indigente, uma vez que você paga os seus tributos e os tributos seus têm que ser respeitados. Então é nesse ponto que a gente tem que trabalhar daqui para frente, organizando os povos para sofrer menos nesse país. Uma boa tarde e que Deus ilumine a todos. Muito bem, obrigado, Aldito Barbosa. Um abraço para o Wilson que está aqui conosco. Agora tem a Ave Maria, depois tem o painel esportivo, agora 6 horas em Limeira. Amanhã, 5 horas da tarde, tem uma nova edição do nosso programa Hora do Trabalhador. Até lá. Tchau. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical.